Olá, doutores e doutoras, aqui Jus Dicas. Chegando hoje com a parte 4 do nosso curso de petição inicial, curso gratuito, sobre o valor da causa. Um curso com uma abordagem diferente, prática, efetiva, de modo a trazer celeridade e efetividade, eficiência ao trabalho do operador do direito. Convidamos vocês a seguirem nossas redes sociais. É muito importante para nós que você comente, critique, sugira, tanto temas quanto nas melhorias dos vídeos. E aqui estão os links para as nossas redes sociais. Sempre ressaltando que no YouTube é melhor de acompanhar, acaso o vídeo possua legislação em função da tela. Sugere-se que vocês assistam no YouTube, tá bom? Vamos adiante. Como sempre, no final do vídeo nós temos dicas práticas do dia a dia forense que às vezes passam despercebidas do operador do direito, mas que fazem uma baita diferença, vocês perceberão. Bom, sem mais demora, o valor da causa é um requisito da petição inicial, conforme nos diz o artigo 319 do CPC, inciso 5. É importante aqui dizer que o artigo 291 do novo CPC refere que a toda a causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Não há causa, portanto, de valor inestimável, expressão muito comum na praxe forense. Ressaltamos que isso não é pacífico, tá, pessoal? A ponto de até o próprio código referir causas de valor inestimável. Porém, entendemos que, quando ele assim o faz, ele está se referindo àquelas causas que não possuem conteúdo economicamente aferível no momento. E que, conforme o 291, mesmo a essas causas tem que ser dado um valor monetário, um valor econômico, tá bom? Então, cuidado aí com expressões de valor inestimável. Isso pode causar perda de tempo com emendas e também depois no curso do processo, como vocês verão, trazer consequências não desejáveis. Tá certo? Então, procurem aferir, determinar sempre o valor da causa. As regras de determinação estão no artigo 292 do CPC e vocês perceberão que, de fato, há alguns tipos de processos que não é possível, por esse artigo, chegar ao valor econômico, ao conteúdo econômico. Então, seriam aqueles processos que não possuem conteúdo econômico aferível. O que a gente sugere para vocês? Construam um valor da causa que seja interessante para a estratégia de vocês. Por vezes é interessante que o valor seja um pouco maior, por vezes um pouco menor, em que pese, por exemplo, o cliente de vocês seja beneficiário de gratuidade da justiça, a questão das custas fica em segundo plano. Então, você pode elevar o valor da causa para que ele seja base de cálculo de eventual condenação em honorários, que ele seja base de cálculo para eventual conduta não desejada da outra parte e assim sofrer sanções com base no valor da causa. Então, como que você vai elevar ou diminuir o valor da causa? Como a causa tem valor inestimável, você pode construir um critério que seja relativo a essa causa. Por exemplo, você entrou com um mandado de segurança para que seja ultimado, decidido um procedimento administrativo. Em tese, é inestimável economicamente este pedido. Porém, você pode fazer um raciocínio construindo que
em sendo decidido a seu favor aquele procedimento administrativo, você poderá lograr êxito em participar de uma licitação e, ao final, se você for a proposta escolhida, celebrará um contrato com a administração de X reais. Então, você construiu um critério para atribuir o valor do contrato à sua causa, certo? Esse tipo de exercício pode ser usado para mais ou para menos, conforme a sua estratégia, tá bom? Naquelas causas que não se enquadram no artigo 292 do CPC, que ali tem regras exatas, né, que não comportam interpretação. Então, eu quero chamar a atenção em segmento, em relação ainda ao artigo 292, a questão de que o juiz pode corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial, ou seja, não está conforme as regras objetivas que estão no artigo 292, ou o juiz não concordar com o seu raciocínio já citado para atribuir um valor da causa quando ela for de conteúdo econômico não aferível imediatamente. Tá? Então, o juiz pode corrigir de ofício. Não deve extinguir o processo por não ter havido a emenda do valor da causa, sempre na linha de buscar a decisão de mérito, que é o espírito muito forte, muito presente nesse novo código. Tá certo? Então, o parágrafo 3º nos traz essa correção de ofício. O artigo 293 traz a figura da defesa, né, que o réu pode impugnar. Se o juiz não corrigiu de ofício, o réu pode mostrar que aquele valor da causa não está correto de acordo com a pretensão veiculada no processo. Passou uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que agora o artigo 292 expressamente esclarece que a reconvenção também tem valor da causa, certo? Indo adiante, vamos para as nossas dicas, tá? Então, refrisando, cuidado com a fixação desatenta de qualquer jeito em modelos desse valor da causa, porque ele é a base de cálculo para custas, né? Honorários advocatícios, por exemplo, em caso de improcedência, os honorários serão fixados com base no valor da causa, e muitas multas e sanções processuais são aplicadas com base no valor da causa. Por exemplo, o não comparecimento à audiência do artigo 334, aquela audiência inicial de conciliação introduzida no procedimento comum. Cuidado com uma prática muito recorrente de atribuir a valor de alçada. Essa prática não é aceita na Justiça Federal, por exemplo, em que acarretará uma emenda, uma perda de tempo ou mesmo um arbitramento, se houver insistência. Então, e, por fim, atente com especial atenção que o valor da causa é critério de fixação de competência do juizado especial federal e do juizado especial estadual da Fazenda Pública. E essa competência é absoluta. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo concreto que vale para os dois. Existe uma vara na subseção judiciária que é sede de juizado e outra não. Você entra com um pedido contra, por exemplo, o INSS, em que o valor da causa é superior a 60 salários mínimos, necessariamente, de forma absoluta, o seu processo tem que ir para a vara federal que não possui o juizado. Se for inferior a 60 salários mínimos, necessariamente o processo tem que ir para a vara do juizado. Neste exemplo de ação postulando benefício previdenciário em face do INSS. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o limite cai para 40 salários mínimos.
Tá? Essa competência absoluta pode ser aferível de ofício pelo juiz. Então, atentem para essa repercussão do valor da causa na competência. Era isso por hoje. Esperamos que vocês tenham curtido, que faça a diferença na atuação de vocês, que tenha sido esclarecedor. Curtam aí e compartilhem nosso conteúdo, se achar merecedor. Em breve voltaremos com a aula 5. Aqui, Jus Dicas. Um forte abraço.